Olá, boa tarde. Deixar as pessoas irem entrando, o Instagram ir avisando, e eu colocando o fone de ouvido aqui para vocês me escutarem melhor. Oi, tudo bem? As pessoas irem entrando, vou botar aqui o fone. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre medo e a gente vai continuar conversando sobre isso ao longo de 2 semanas, praticamente, né? 14 dias. E vamos ver 2 pessoas, ver quem vai mais vir entrando. A gente vai falar sobre medo. E aí, nessa primeira fase, hoje, né, o primeiro dia, fala sobre o que é o medo. Por que a gente se manifesta com medo? Por que isso é tão visceral, é tão engrudado na gente? E aí vamos deixar um pouquinho as pessoas entrando, esperar uns minutinhos. Um minutinho, são 12, 13. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Olá, olá, vamos começar aqui. Carla, quer participar, Carla? Ou apertou por engano? Talvez mais pra frente eu faça aqui algumas lives com a participação, né? Fazendo alguma prática com uma pessoa que vai servir para todo mundo. Por agora a gente vai apenas bater um papo e eu vou passar algumas coisinhas para vocês, algumas técnicas para lidar com medo. E uma das técnicas, eu posso dizer que é respirar, tá? Porque nós esquecemos de respirar, e uma pessoa com medo respira aqui em cima. Bom, vou começar. Vamos começar? Quem aí tá no grupo do Telegram? Quem aí tá no grupo do Telegram e respondeu a pergunta? Ou mesmo se não ter colocado lá, respondeu para si? Márcia. Depois você entra lá na bio e tem o link lá direto pro grupo. E aí, respondeu a pergunta: o que você faria se você não tivesse medo? Márcia que respondeu desafios, né? Iria mais desafios? Você que respondeu? Já batendo papinho aqui enquanto. Ah, tá. Você respondeu no Insta sobre o medo. Aí no grupo eu fiz uma outra pergunta que era: o que você faria se você não tivesse medo? Sabe aquela música? Tem uma música de que fala dos últimos dias, como se fosse o fim do mundo, né? Se o mundo fosse acabar, o que você faria? E eu vejo muito nessa música a representação assim, de uma pessoa que diz assim: agora eu não posso mais ter medo, porque o principal medo já foi desafiado, então vai acabar o mundo, o que eu faria? É nesse sentido, assim, se você não tivesse medo, o que você, se você não tivesse medo, o que você faria? Vai colocando aí pra mim, o que você faria? Assim, é uma coisa que você não gosta ou que você quer muito fazer, mas não sabe por que tem medo, porque acontece muito. Às vezes a gente não sabe por que tem medo. Bom, eu sempre tive muito medo de altura. E aí eu estudava numa escola no segundo grau que eu tinha que passar uma passarela todos os dias, no meio da Avenida Brasil, aqui no Rio. E assim, a minha mente achava mais prudente eu atravessar correndo do que passar a passarela. Mas eu me forçava a passar a passarela. Olha só como é que o medo da gente faz loucuras.
outras coisas que a gente vai percebendo que o medo vai atrapalhando, gente. Hoje eu já pulei de asa delta, foi bem maneiro. Morrendo de medo, mas pulei e falei assim, eu não vou deixar o medo. E aí, o que você faria se você não tivesse medo? Me arriscaria mais no amor. Esse é... As pessoas têm... A maioria se arriscaria. Márcia falou que você desafiaria mais lá no grupo. Bom. Eu tô, por exemplo, fazer essas lives, fazer me expor, sempre foi uma coisa que eu tive muito medo. Eu vou contar assim. Você acredita que na faculdade eu corria de apresentação? Corria, sim. A cena mais triste e mais icônica sobre isso, do medo de se apresentar, do medo de se expor, eu saber tudo, eu ter escolhido aquilo, não era obrigatório, eu estar lá na frente para apresentar. Faria de tudo um pouco. Estar lá na frente para me apresentar, eu olhar para a turma, olhar para o professor, olhar para o que estava apresentando comigo, olhar para os pontos que eu tinha colocado e sair correndo da sala. Você sabe que entende o que é isso? O dano social que é isso? O dano emocional que é isso? Está muito baixo? Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? O dano, assim, e uma outra coisa, um outro detalhe, é que eu trabalhava na faculdade, ou seja, não era só o dano ali. Hoje em dia eu já fiz apresentações, já fiz outras coisas que eu me expus a público maiores do que aquele da faculdade, e não tive essa vontade de... Na verdade, às vezes até tem, mas você não tem aquela ação, né? A reação de fazer alguma coisa, de sumir, de desaparecer. E isso foi uma coisa bem trabalhada. Bom, só foi uma conversa aqui e eu vou começar falando sobre o que é um medo. O medo faz parte de você. O medo faz parte do ser humano. O medo faz parte do animal. O medo faz parte. Por que o medo faz parte? O medo faz parte do instinto de sobrevivência. Então, temos alguns medos que são medos reais, medos físicos. E esses medos físicos são nossos desde os nossos primórdios, né? Nós éramos comidas de leão. Se você não acredita nisso, pode pesquisar, porque eu pesquisei isso antes de falar besteira. Eles gostavam, né, da carne do ser humano. E a gente corria, a gente é um animal que não tem garras, não tem dentes potentes para atacar. Então, o medo sempre foi uma ferramenta de sobrevivência. Eu quero sobreviver. Eu quero continuar vivo e o teu corpo é perecível. Então, você se defende de tudo. Então, eu dividi o medo em 3 tipos, né? Os medos físicos, sociais e os medos emocionais. O medo físico é o medo de eu me quebrar, vou até tirar o de morrer daqui, dessa lista, porque ele entra em todos, no final das contas. Mas o medo físico, né? Eu tenho medo de talvez tropeçar, cair, me quebrar todo, pegar uma doença, o medo de que aconteça algo com o meu corpo físico. O medo de que eu não esteja seguro ao andar na rua, né? Ser assaltado ou um leão me devorar. É um medo físico. Vai acontecer algo com o meu corpo e eu não puder ter ação. O medo social. O medo social é um medo onde você tem um dano diante do que você escolheu representar para aquele grupo. Se você é uma pessoa que se mostra ou se identifica ou se reflete como uma pessoa inteligente, digamos assim, qualquer coisa que você fale, você vai estar sempre pensando, meu Deus, eu estou falando corretamente, é isso. Se eu falar uma besteira aqui, pode me pegar. Ou
Então, eu tenho que ter uma postura e uma aparência sempre de um mesmo jeito, e dessa forma eu não consigo. Dessa forma eu preciso que os outros continuem me vendo desse jeito, né? Que eu preciso. Vamos supor, eu trabalho numa empresa, uma grande empresa. E nesse trabalho eu preciso me vestir de tal forma, me portar de tal forma, falar de tal forma. Se há alguma coisa, ele quebra. Lembra do quebrar o físico? Quebra o meu núcleo social. É essa a ideia do quebrar meu núcleo social. E tem os medos emocionais. O medo onde também ele entra um pouquinho no social, né? Porque a linha é tênue aqui, mas ele está mais relacionado do como eu me sinto. Se a pessoa aqui falou assim, eu teria menos medo de amar, né? De me entregar ao amor. Como eu me sinto? Como vai ser essa rejeição? Como vai ser como eu vou lidar com as minhas frustrações, com as minhas tristezas? Como eu vou lidar com o medo de ser traído? Isso tudo está dentro desse tipo de medo emocional. Nesses 3 medos, o medo físico é o medo mais, digamos assim, mais real. Todos são reais porque nossa mente acredita, então nós nos portamos e reagimos de acordo com o que a mente acredita. Então, de uma certa forma, todos são reais. Mas o físico, você também tem a parte de que você começa a criar ilusões sobre o que é aquele medo físico. Por exemplo, você vê uma escada e já pensa que vai cair. É um medo físico que você está criando de acordo com os teus pensamentos. Ele é um medo real? Sim ou não? Você cair. Você tem medo de quê? De cair ou de se quebrar? Porque uma coisa que, por exemplo, quem faz algum tipo de luta ou quem faz algum tipo de atividade circense, a primeira coisa que aprende é como cair. Porque o problema não é o cair. O problema é, eu me machuquei ao cair, eu consegui mitigar os riscos dessa queda, e aí de uma forma alegórica você pode levar isso tanto para o teu físico, o que está acontecendo no teu dia a dia, e também para o teu emocional. Por exemplo, eu começo a ter medo do que vão pensar no meu ambiente de trabalho se eu falo algo que a maioria ali não acredita. Vamos supor que eu trabalhe num meio onde a maioria das pessoas são evangélicas e eu sou espírita, e eu começo a não falar com medo que vão pensar ali e vão começar a rejeitar não só a mim, mas o meu trabalho. Então, tem um meio social ali das coisas. Quando nós entramos nessa ciranda de que vem o medo do medo, do medo, do medo, do medo, nós nos perdemos. E o medo das coisas sobrenaturais, como é classificado? Olha, o medo das coisas sobrenaturais, ela entra nos 3. Por que ela entra nos 3? Boa pergunta, não tinha colocado na pauta para falar hoje, ia ficar um pouquinho mais. Mas ela acaba entrando nos 3. Porque o sobrenatural é o medo de coisas que você não controla. Então, o medo físico, você tem medo do que está acontecendo num ambiente, numa dimensão onde você não entende, não vê e não sabe o que acontece, é um medo do desconhecido. Lembra que eu tirei o medo da morte, esse medo, porque ele permeia como base todos esses 3. Ele entra também num medo social, porque esse medo sobrenatural pode ter sido provocado por algo que você vive no teu social dependendo da tua crença. Ele é um pouco mais complexo do que eu colocar ele num desses 3 tipos. Ele faz parte de uma base, porque ele é um medo do desconhecido. E aí eu fiz uma lista de alguns medos. E engraçado que o primeiro medo que está aqui é justamente o medo do sobrenatural. Invertido. Eu listei alguns medos
que algumas pessoas me foram me respondendo. Então, ó, medo do sobrenatural, medo da rejeição, medo do julgamento, medo do que não controlamos, medo do desejo, medo da morte, medo de morrer, medo de mudar, medo de não pertencer, medo de ficar de fora, medo de ficar sem o celular, sem a bateria, sem carga no celular, medo da fome, medo do desconhecido, medo do confronto, medo do fracasso, medo da minha fragilidade, medo de dormir, medo de falar em público, medo de me expor. Foram esses medos que foram levantando para mim, né? E aí, uma coisa que eu posso sintetizar desse do medo é o medo. A maioria das pessoas tem medo do que seu mundo termine. Por exemplo, se eu preciso me expor e eu preciso sair da minha zona de conforto, o meu medo é de que o meu mundo, como eu conheço, dentro da minha zona de conforto, onde eu não preciso me expor, onde eu não preciso colocar as minhas opiniões à prova, o que eu penso, o que eu estudo à prova, ele pode terminar a partir do momento que eu coloco ele à prova, porque alguém pode confrontá-lo. Uma comparação que eu pensei aqui foi o do, quando colocar de ficar de fora, né? O que são as redes sociais? A gente está no Instagram, está no Facebook, no Reddit, vários outros, porque tem medo de ficar de fora do que está acontecendo no mundo. Tá? Vai estar acontecendo alguma coisa que eu não sei e eu preciso saber. Então, o teu mundo se rompe quando você fica de fora. E aí essa ideia do mundo rompido, do meu mundo rompido, o mundo que eu vejo rompido, ele atrai todas as outras sensações. E outra coisa assim, alguém quer acrescentar algum outro medo desses que eu falei? Alguém quiser acrescentar algum outro medo? Pode acrescentar aqui, enquanto que tenho dois medos aqui, que parecem a mesma coisa, mas é diferente. Uma pessoa me colocou que tinha medo da morte. Outra pessoa colocou que tinha medo de morrer. Tenho medo de morrer. Então, Dani, não é a mesma coisa? Não sei se a pessoa que botou, né, do medo de morrer, medo da morte, pensou na mesma coisa. Mas eu vou dizer assim, como eu percebi esses dois medos. Nós sobrevivemos. Medo da solidão. Olha, não tinha aparecido na lista. Medo de chuva. Ah, sim, medo de tempestade tinha aparecido e eu não tinha colocado. Eu estou anotando porque depois a gente vai trabalhar alguns desses medos mais fortes. Eu não me sinto bem em nenhum desses assuntos. Nenhum desses dois assuntos. Nem de morte, nem de morrer. Porque o principal medo, né, aquele que acompanha a gente, que trouxe, é um gatilho, é um sistema de orientação para nos manter vivos. Como eu mantenho essa criatura viva? Eu vou dar a ela um medo. Como é que eu dou um medo para ela? Provavelmente passando por situações ruins, né? Algumas situações críticas. Mas será que esse medo tão ancestral assim, medo da morte, ele é tão real hoje em dia? Hoje em dia a maioria vive em cidade, o medo da violência, ótimo, condiz com medo, é um medo real, um medo onde você se precave, onde você se previne, onde o princípio da prudência atua. Eu vou falar assim, tá, eu não vou passar por aquela rua completamente escura, que eu sei que tem histórico, só porque eu sou fodona e vou passar, desculpa a palavra. Não é assim. Quando eu falo de lidar com medo, ele não vai sumir totalmente da gente. Porque ele faz parte, ele não vai embora. Ele faz parte da nossa construção e é um sistema de orientação. Então, não quero que vocês fiquem com raiva do medo
esse primeiro dia é mais uma conciliação, um reconhecimento. Como é que a gente vai começar a trabalhar o medo se a gente não reconhece quem ele é e onde ele está? Ele não quer o teu mal. Ele quer que você sobreviva. Eu estava falando desses dois medos, por que eu vejo ele como diferente? Porque o medo da morte é como se fosse assim, um medo de depois daqui. Não sei. Cada um, eu tenho minhas crenças, cada um tem suas crenças, suas visões, suas certezas, mas ainda assim não é tão certeza. Então, é um medo do desconhecido, eu entraria no medo do desconhecido. Já o de morrer, ele é assim, é um momento onde você se despede, é um momento onde você não tem controle, não sabe o que vai acontecer, também tem o desconhecido nesse meio, mas eu entendi que são dois tipos de medos diferentes, aparentemente é a mesma coisa. E para a gente não ficar nesse papo meio mórbido, tem um medo que eu achei mais interessante, ainda é esse medo de ficar de fora e o medo de ficar sem o celular. Porque todo mundo está com o celular na mão. Se você ficar um dia sem celular, como é que você fica? Algumas pessoas podem dizer que tá, tudo bem, até ficar sem o celular. Como é que vocês ficariam sem o celular? Para entender o nível de apego. Vou te ler aqui. Se observar o que está por trás de todos os medos é a falta do controle. E sentir que não tem controle da situação e se sentir indefeso. Exato. Perfeito. Você sente que está sem o controle. E essa falta do controle, ela entra muito mais nos medos sociais e emocionais, que é a parte que nós temos que dar uma olhada e ver se esses medos são reais ou são apenas criação da nossa mente. Criações do que a gente viu, do que a gente leu, do que gosta de filme de terror. Legal, filme de suspense, legal, mas tem um preço. A tua mente cria cenas de medo para você, então quando você se depara com alguma situação, aquelas cenas vêm para você como se fossem suas. Porque a mente ela não entende o que ela está vendo que é real e o que está acontecendo. Por exemplo, você está vendo lá o noticiário direto, aquilo ali é como se estivesse acontecendo com você. A novela, traição de todas as ordens, né? Tá como se estivesse acontecendo com você. Principalmente televisão, porque a televisão ela tem o dom de baixar o nosso nível crítico. Então a gente fica em um estado onde a gente entra a informação mais fácil do que se eu estiver conversando com você. Porque numa conversa você está com o teu nível crítico, você está pensando, você está analisando, você está olhando para a tua vida. Então ele tem uma forma de você barreirar o que você quer que entre e o que você não quer que entre. Agora, quando você está vendo um filme, né, só está recebendo a informação, você um pouco que abre essas portas para deixar essas imagens entrarem. E aí você acaba criando medos que não são tão de acordo com o que você está vivendo e que vão te atrapalhar. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Que até, essa é uma frase de Cervantes, né, do Dom Quixote. O medo tem muitos olhos e enxerga além do subterrâneo. O que isso representa? Que o medo tem muitos olhos e ele enxerga além do subterrâneo. Porque o medo, ele está vendo o teu inconsciente. Ele está vendo todas as imagens, tudo que se passou na tua vida, todas as dores que você já passou e que causou algum medo, alguma coisa assim, eu não quero vir passar por isso de novo. Lá no teu inconsciente, e traz na forma de medo. E o medo, ele se manifesta de uma forma física. Tem os medos físicos, mas tem o medo se manifestando de uma forma física.
ataque cardíaco, ficar arrepiado. Às vezes a visão, tem gente que a visão turva. E eu não estou falando de pessoas que têm ataque de pânico, tá? Ou que tem uma fobia, que aí a gente está entrando já numa outra desordem emocional. Estou falando assim, coisas pontuais. E nessas coisas pontuais, você causa esse tipo de desordem. O medo, ele tem olhos por todos os lados. Eu gostei disso, assim, ele tem olhos por todos os lados. Por que ele tem olhos por todos os lados? Porque ele vai trazer lá do teu inconsciente e vai expandir isso num físico. E o físico, ele pode ser, como eu contei no início, né? Que eu lá na faculdade, primeiro ano, tá? Primeiro semestre, primeiro ano, saí correndo, tá? Da apresentação que eu queria estar, eu escolhi estar e era opcional. Não foi uma coisa que foi imposta, que eu precisava de nota, que era uma matéria que eu tinha boas notas. Nada disso, tá? Só para dar que eu saí correndo. O meu físico não se manifestou só numa boca seca, num suor excessivo, numa mão gelada. Não. Ainda bati a porta. Detalhe. Depois me arrependi? Claro que eu me arrependi. Depois eu tive que encarar isso, voltar para a sala. E aí foi pior. Mas, se a gente começa a prestar atenção no que é que faz com que eu tenha essas reações físicas, eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Como assim? Por exemplo, se eu começo a perceber que eu vou fazer uma coisa, vou entrar numa reunião, eu vou falar com um parente, eu vou falar com uma pessoa que eu gosto, que eu estou interessado, e aí eu começo a inventar desculpas, motivos muito bem fundamentados para aquilo. Nessa história de inventar essas desculpas muito bem fundamentadas, eu começo a ter uma inquietação, a não ficar quieto, ou ficar meio, não, eu tenho que fazer, não, isso não vai dar certo. Ou vai vir os pensamentos, uma churrada de pensamentos, ou já vai começar algumas reações estranhas, né? Que estranhas que eu digo, não estranhas de nunca aconteceu, mas estranhas de você tá ali bem, normal, e começa a suar. Ou a boca começa a ficar seca e você tem acabado de beber água. Falar nisso. Acabou. E você tem acabado de beber água. Então, presta atenção nessa ponta. E aí uma dica, a primeira dica que eu quero passar aqui, a primeira prática, na verdade, é da autoobservação. E como eu vou, Dani, mas como eu vou praticar autoobservação se eu não fizer nada hoje que me dê medo? Aí tá. Eu gostaria muito pra gente manter esse papo animado aqui esses 14 dias e a gente começar a observar. Mas eu queria que você escolhesse uma coisa para você fazer hoje, uma coisa que te dá medo. Não precisa ser uma coisa assim gigantesca. Ah, eu vou pular de paraquedas. Até porque você não vai conseguir fazer hoje marcar no mesmo dia. Nunca vi ninguém conseguisse marcar no mesmo dia, né? Você tem que pagar um absurdo por isso, ou você tem muitos contatos. Mas se você tiver, vai nessa. Mas fazer algo diferente, algo que mude alguma coisa em você, ou que você faça uma proposta para alguém que você já está pensando um tempo bom em fazer e você está pensando no não. Pensa nisso como seu primeiro desafio. É de fazer algo que te desafia. Pode ser ligar, pode ser atender o telefone, pode ser mandar aquele e-mail, pode ser falar com alguém. Eu estou colocando do falar, porque tem a relação do medo de se expor, que envolve tanto o emocional quanto o social. Mas pode ser que você não queira mudar o caminho com medo de se perder, ou não queira, para os homens não queira fazer a barba, porque vai ficar muito diferente, para a mulher não quer botar um batom diferente, nunca se viu com algo diferente. Por que eu botei a segunda parte desse ser um algo diferente? Porque um outro medo, na verdade, não um outro medo. O medo da mudança, ele está incutido nisso.
Então, qual é o meu reflexo? Vocês perceberam que o meu primeiro desafio é tirar um pouquinho da zona de conforto? Na verdade, não é tirar um pouquinho, é te fazer caminhar até a fronteira ali da zona de conforto. Eu não quero que você passe, você não precisa passar. Mas você precisa caminhar até lá e dar uma olhada. E para isso você precisa ter um desafio. Então, escolha algo para você fazer hoje, de hoje até 11 horas da manhã de amanhã, e coloca lá no grupo. O que você escolheu para fazer? Não importa não importa o tamanho do que seja, né, novamente, porque cada um sabe aonde cala aperta. Mas eu gostaria que você pegasse algo e falasse assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer algo que talvez chame a atenção. Por exemplo, se você está sempre andando muito arrumado, né, maquiado para os outros verem, experimenta ficar um pouco mais simples, para ver o que acontece, como você se sente. Qual o tipo de reação? Ou você tem medo do que as pessoas estão te julgando, ou você não está se sentindo bem, o que está te fazendo não se sentir bem? Onde está o teu foco do medo? Por isso que o primeiro desafio é esse, o que te dá medo? O que te dá medo de fazer? E aí você primeiro encara isso. Ah, isso aqui me dá medo. Talvez me declarar para alguém. Tá, esse já é um pouco grande. Mas talvez seja isso. E hoje você fale e fala assim, tá, vamos ver o que dá. E observa. O ponto principal aqui é a autoobservação. O que você sente, se tem alguma característica no teu corpo, eu comecei a ficar ofegante, ou fiquei suada, ou meu cabelo começou a arrepiar, não sei, alguma coisa. O que você prestou atenção? E anota, só para ter um registro disso, que a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente observa, a gente entende aonde está o real foco. Como eu falei no início, a gente não se livra do medo. O medo não vai embora, mas ele é acalmado. Ele é simplesmente um guia, né? Um direcionador. E aí quando você diz assim, tá ok, eu entendi o que você está falando. Muito obrigado, medo. Muito obrigado por me dar um direcionamento. Agora eu escolho o que eu faço. Obrigado por me alertar. Mas agora sou eu que escolho a ação. Tá, isso aqui. Mas para você chegar nesse ponto de você conseguir falar, aí primeiro você vai falar isso mesmo não sendo tão verdade assim. Mas para você chegar num ponto de ser verdade, você primeiro precisa reconhecer como é o seu medo e onde está o teu foco. Onde está o teu foco do medo? Onde está acontecendo as coisas, né? Por que esse alerta vermelho do medo está apitando tanto? O que você precisa desligar ali? O que você precisa tirar dali? Às vezes é uma conversa estranha que você está escutando sempre. Mas vamos lá. O desafio de hoje é, você vai escolher algo que te dê medo e vá fazer. Vamos lá. Dani, eu não achei nada porque os meus medos são muito grandes e não dá para encarar eles agora. Se você for mulher, eu te oriento o seguinte. Você vai numa loja de departamento. Você vai pegar uma roupa que você nunca, jamais na sua vida ousou pensar em usar. E quando eu falo assim, ousou pensar em usar, pode ser uma roupa super curta, super diferente, uma coisa que você nunca pensou em usar. Ou talvez o que você já pensou em usar e tenha medo. Mas o ideal é você pegar algo que você nunca usou em pensar, nunca pensou em usar e se olhar no espelho. Ver quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que está aqui aparecendo? Olhar para você com outro olhar. Isso também é chegar nessa barreira da zona de conforto. Porque o medo do nosso reflexo, o medo do que nós
estamos passando faz muita diferença. Então, essa é uma dica para mulheres, né? Porque o homem também pode usar, mas o homem normalmente os tipos de roupa são muito parecidos. Mas se você tem um padrãozinho, um padrão, né? E vai se ver diferente, quem sabe? É uma ideia também. Mas aí você me conta no Telegram, tá? O que foi que você escolheu? E, além de falar o que foi que você escolheu, se você fez e o que... Eu assim, olha, eu consegui fazer isso, eu escolhi fazer isso, eu consegui fazer, eu fiz pela metade. Uma lembrança, não estou julgando. E ninguém do grupo, por favor, ouse julgar o medo de cada um, porque cada um sabe onde o calo aperta. Tá ok? A ideia é ter um ambiente aberto onde a gente possa colocar essas coisas e trabalhar. Então, assim, olha, eu consegui ou eu não consegui, mas eu observei isso em mim. Lembrando que o primeiro foco é a observação do que faz você não fazer. E o que você observar está valendo, tá? Ideal que você tenha algum lugar para você anotar isso. Você escreveu, seja no teu computador, seja num caderno, onde você escolher. Porque a gente vai acompanhar isso. Bom, para hoje o desafio é esse. Várias coisas do que foi falado hoje serão melhores detalhados ao longo desses 14 dias. Né? Cada dia vai ter essa é uma abertura, a gente vai entrar. Tenha nesse caderno de anotação a primeira pergunta que eu coloquei lá no grupo. O que você faria se não tivesse medo? Porque é como se fosse teu objetivo. Ah, Dani, vai ser só esse? Esse é o primeiro. Depois pode vir outros. Mas esse é o que está aqui, sabe? Eu vou colher a fruta que está madura. E essa é a primeira coisa que vem na tua cabeça que você vai fazer se você não tivesse medo. Então, espero vocês lá. E antes da gente terminar aqui, a gente já está caminhando para terminar. Eu queria que vocês pensassem assim, eu anotei, vou colocar lá no grupo, mas eu vou falar para vocês conversarem com a tua mente, tá? Eu tenho esse medo, está tudo bem, eu aceito a sua mensagem, obrigada por querer me proteger. Uma forma da gente nos apaziguar. Eu tenho esse medo, está tudo bem, eu aceito a sua mensagem. Obrigada por querer me proteger. E aí você pode acrescentar. Se se sentir empoderado, você acrescenta. Mas de agora em diante eu faço as minhas escolhas. Tá ok? Tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero lá no grupo, tá? O que você pensou. Pode colocar a primeira coisa que foi. Ah, e se realizou, se não realizou. Quiser colocar também coisas do grupo. Deixa eu ver aqui que... Falando dos pensamentos, me fez lembrar de outro medo. Saber o tamanho da influência dos pensamentos na minha vida. Tá, saber o tamanho da influência dos pensamentos na minha vida me fez ter medo de pensar em coisas ruins. Medo do que eu pensava acontecer. Desculpa, gente, eu tô meio dislexa. Medo do medo, né? É medo de ter medo. O medo de ter medo, algumas pessoas, estava estudando isso, algumas pessoas acham isso bom, que é legal você ter medo de ter medo, porque você sabe qual é o medo. Mas o medo de ter medo também é uma coisa tão abstrata que você não consegue combater, que você não consegue lidar, que você não consegue apaziguar. Reconheça o que você tem medo. Antes de dizer, antes de reprimi-lo, antes de dizer assim, você não pode estar aqui. Então, reconheça primeiro, quem é você que está chegando? Não é você se aceitar, é você, quem é você que está chegando? De onde você veio? Então, tá. Então, nós ficamos por aqui. Até amanhã. E amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais sobre alguns desses medos que eu falei, principalmente a parte física, principalmente a reação física, e aí eu vou fazer uma prática com vocês
aqui, tá bom? Bom, beijo. Até amanhã. Quem não tá lá no grupo do Telegram, lá na minha bio, tá? Tá bom? Tô falando isso tanto pra quem tá aqui quanto pra quem vai ver depois. Algumas pessoas disseram assim, Dani, nesse horário eu não posso, mas eu posso ver depois. Então, vai estar 24 horas aqui no Instagram. Então, até amanhã. Beijos. Compartilhe essa live se vocês gostaram, chamar outras pessoas. O link do grupo do Telegram tá lá na minha bio, para o Instagram te avisar, né? Vai ser sempre esse horário. Vai ser sempre esse horário. Para o Instagram te avisar, você vai lá no perfil que você está seguindo e ativa as notificações do ao vivo. E aí ele te manda, ele vai sempre te mandar as notificações do ao vivo. Então, tchauzinho, até amanhã, até o Telegram, a gente conversa mais lá. Vou encerrar.